Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Timão atualizadas para você e fiel. Fiquem até o final desse vídeo porque temos informações importantíssimas do Corinthians sobre o mercado da bola. Será que Cuca vem aí? Temos informações importantes, então você tem que ficar, cara, até o final desse vídeo para você sair daqui de forma totalmente atualizada. Vamos falar também sobre o mercado da bola. Igor Coronado, temos novas informações sobre o jogador, praticamente definido aí a situação de Igor Coronado. Vamos falar do Mateuzinho, recém-contratado para o Corinthians, mas tem cláusulas no contrato aí que o Corinthians deve prestar atenção. Enfim, vídeo recheado de notícias do Timão para você. Peço humildemente para você deixar o seu like aí, não custa nada, é totalmente gratuito e me ajuda muito. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para toda vez que o corintianeiro postar vídeo aqui, cair a notificação aí para você. Lembrando que hoje já é o segundo vídeo do canal, hoje à tarde vamos postar outro vídeo, irmão. Aqui no canal do Corintianeiro é assim, saiu notícia a gente posta, não tem conversa não, tá fiel? Então sem mais delongas, vocês sabem que o Corintianeiro aqui não gosta de enrolação, então já vamos para o que interessa. Com torcida organizada do Corinthians, entre elas Gaviões da Fiel, sendo a principal torcida organizada do Timão, tem reunião marcada com a diretoria do Corinthians hoje, às 4 horas da tarde. Pauta da reunião: situação atual do clube e definição do novo treinador. É isso mesmo, fiel. A torcida do Corinthians quer ajudar na escolha do novo treinador e eu não preciso dizer que o treinador preferido da torcida do Corinthians, desculpa, fiel, é o treinador Cuca. Não tem conversa. O treinador da torcida do Corinthians é o Cuca. Mesmo nos comentários de cada um nome que fala um treinador diferente, 40 pede o nome de Cuca. Cuca teve uma passagem boa do Corinthians, apesar que foram poucos jogos, segura aí, fiel, para você entender. Cuca classificou o Corinthians, em que o Corinthians levou 3 do Remo, time de Série C na época do Fernando Lázaro, e só saiu do Corinthians por pedido da sua família, tá? Vale lembrar que o Cuca saiu quando teve aí repercussão interna dentro do Corinthians, fizeram protesto contra ele, aí a situação ficou insustentável, a sua família pediu para o treinador sair, e o treinador saiu do Corinthians. Por que o treinador Cuca ganhou força nas últimas horas, fiel? Vocês vão lembrar. Quando o Corinthians, na época do Duílio Monteiro Alves, desculpa, fiel, Corinthians na época do Duílio Monteiro Alves, surgiu o nome de Roger Machado, que foi negativamente esculachado pela torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians não admitiu que o Corinthians contratasse o Roger Machado. Quando levantou o nome de Vanderlei Luxemburgo, caiu na graça da torcida do Corinthians e o Timão aprovou. Desta vez não é diferente. O plano A do Corinthians e não segue descartado, por isso que eu vou trazer informação que o porquê que o Cuca ganhou força. A informação é que o plano A do Corinthians internamente, depois que o Zanardi foi descartado, era o nome de Antônio Oliveira, treinador do Cuiabá. Esse ainda não está descartado, porém foi gerado de forma negativa pela torcida do Corinthians, tá? Fora que Corinthians e Cuiabá têm uma ótima relação de negócios. O Corinthians vem emprestando jogadores para o Cuiabá e até mesmo na faixa faz tempo, fiel. Desde 2022, o Corinthians vem negociando com o Cuiabá. Agora, recentemente, contratou o Raniel. Enfim, Corinthians e Cuiabá têm uma boa relação de negócios. E a multa do treinador Antônio de Oliveira, ela não é cara. É no valor de 5 milhões, tá, fiel? 5 milhões aí você consegue tirar o treinador do Cuiabá para assumir o Corinthians de imediato. Porém, não é o nome que atrasa, que agrada a torcida. E há quem diga que não faz diferença. Porque foi assim com o Roger Machado e está sendo assim. Se fosse depender da diretoria do Corinthians, o Corinthians já teria fechado nas próximas horas, há mais ou menos 3 horas atrás, com o senhor Antônio de Oliveira. E não fechou por causa da torcida do Corinthians, que repercutiu negativamente
esse nome no timão? Eu particularmente acho, Fiel, desculpa, eu particularmente acho que Antônio de Oliveira não é o nome certo para assumir o Corinthians. Ah, corintianeiro, por quê? É um treinador inexperiente. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu sei que o Cuiabá não anda mal das pernas, mas eu não acho que esse cara faz um ótimo trabalho. É um treinador novo, será engolido no vestiário pelos mais velhos. Fora que o Cuca, Fiel, o Cuca, diferente do Antônio Oliveira, é querido por todos os jogadores do Corinthians, tem aprovação da maioria do elenco do Timão e de 90% da torcida do Corinthians. E essa reunião que vai acontecer hoje, Fiel, às 4 horas da tarde, daqui a pouco, é para definir sim, para ajudar na escolha sim do novo treinador. Há quem diga que não é verdade, é mentira. A reunião é para definir a situação do novo treinador. A torcida do Corinthians vem com o nome de Cuca e Augusto Melo aí vai apresentar outros nomes, ou até mesmo o nome de Cuca. Tem informações aí da ESPN que o Cuca, o nome do Cuca, agrada sim a diretoria do Corinthians, hein, Fiel? Então o Cuca pode estar pintando aí como novo treinador do Timão após essa reunião aí. O Corinthians pode entrar em contato com o Cuca fazendo uma proposta para o treinador. Qual que é o grande problema dessa história? E eu vou explicar por quê. Quando o Cuca pediu para o senhor Duílio Monteiro Alves, eu não gosto nem de pronunciar esse nome por tudo que ele fez com o Corinthians. Esse cara tinha que ser impedido de entrar dentro do clube ou de assistir algum jogo do Corinthians em estádio. Quando o Cuca pediu para o senhor Duílio Monteiro Alves para sair do Corinthians, é porque a família do treinador pediu. As filhas do treinador ligou a prantos chorando para o treinador. Essa foi a declaração do próprio Cuca, pedindo para ele sair, porque não aguentava mais a pressão, não de torcedores, não de ameaças em redes sociais, mas da mídia brasileira, que mesmo agora com o nome do Cuca ventilado, já começam a pôr panos aí, já começam a fazer alvoroço. Por que que o Cuca, Fiel, o nome dele não foi ventilado sobre tudo isso que aconteceu? Não quero entrar no mérito, quando ele estava no Galo, quando ele estava no Santos, ou quando ele treinou outros clubes do futebol brasileiro. Inclusive com boas passagens em todos os clubes que passou. O nome do Cuca também nunca foi levantado sobre essa hipótese. Quero trazer informações aqui também que o treinador foi aí atrás desse processo aí para verificar a sua legitimidade, para tentar aí provar a sua inocência. Uns dizem que o processo foi arquivado, que o Cuca não deve mais nada, outros dizem que ele só foi inocentado porque ele não foi inocentado, foi apenas arquivado. Essa história não me interessa no momento. O que me interessa é que perante a justiça o Cuca é livre. Se ele for lá, que eu não me lembro onde, não me recordo, no país em que ele foi acusado, ele pode andar livremente que ele não será preso. Então, se ele é livre perante a justiça do país e da justiça brasileira, eu acredito que ele está apto para assumir o Corinthians. Se ele fosse condenado, aí sim eu seria o primeiro a fazer campanha para ele não assumir o Corinthians, que não é o caso aqui. O Cuca é um cara livre, o Cuca é um cara que está à disposição e é o melhor para assumir o cargo do Corinthians no momento. É o melhor treinador com o maior currículo, um cara cascudo, um cara que chega e põe medo no vestiário. Jogador com o Cuca não cresce em cima, porque ele é um cara que sabe gerir bem a situação, um cara que sabe administrar, um treinador ganhador de títulos, diferente do senhor Antônio Oliveira do Cuiabá, que eu não tenho nada contra, mas é um treinador novo, treinador que está começando, muito jovem. Já trouxe exemplo aqui do Thiago Carpini, nada contra o Thiago Carpini, faz um bom trabalho no São Paulo, mas ele pegou o São Paulo pronto, campeão da Copa do Brasil, com um excelente trabalho de Dorival Júnior, tanto é que o Dorival foi para a seleção. Então o Thiago Carpini pegou um trabalho em movimento. O Corinthians, se assume o Antônio Oliveira, ou até o Zanardi, se tivesse dado certo, que já foi descartado, teria que começar um trabalho do zero, diferentemente do Carpini. Então, o Corinthians precisa urgentemente de um treinador bom, um treinador cascudo, não uma aposta, até porque o Corinthians não é laboratório de experiência para trazer treinador ou jogador para ver se vai dar certo, para jogar no bicho e ver o que acontece. O Corinthians não é assim.
Corinthians precisa de um treinador cascudo. O grande problema da situação do Cuca não é a torcida e acredito que não seja a diretoria. Acredito que seja o próprio Cuca. Não sei se ele vai aceitar ser treinador do Corinthians depois de tudo que aconteceu quando ele era o treinador. Pode ser que ele receba aí ameaças, pode ser que a família dele passe por tudo que passou por causa dessa mídia que não pode ouvir falar o nome do Corinthians que eles ficam doidinhos. Eles já começam a acusar, já começam a falar mal. Então aí, para mim, a mídia lacradora aí do Brasil atrapalha muito. Porém, fiel, o Cuca ainda não, a gente não sabe como que o Cuca reagiria a um convite do Corinthians, que até agora não aconteceu, mas pode acontecer nas próximas horas. Ou o Corinthians aí, nas próximas horas, pode fechar com outro treinador. Não interessa a hora que fechar, eu vou trazer aqui para vocês com exclusividade. Mas o que eu queria trazer sobre treinador do Corinthians é isso. Cuca ganha muita força nas últimas horas para ser o novo treinador do Corinthians. Não estou dizendo que está fechado ou muito menos avançado. Estou dizendo que o nome Cuca ganha muita força aí para ser o próximo treinador do Corinthians. E é óbvio que eu vou trazer aí mais vídeos para vocês explicando toda essa situação. Ou o nome que o Corinthians fechar, eu trago aqui para vocês. Fiel, comentem aí que eu quero saber a sua opinião. Comentem aí, é o Cuca mesmo que tem que ser o treinador do Corinthians, sim ou não? O que vocês acham do Antônio de Oliveira, do Cuiabá? Eu particularmente não conheço. Comentem aí sobre o trabalho dele, que eu não deixo ninguém no vácuo aí, tá vendo? Não. E ainda tem mais notícia do mercado da bola nesse vídeo, tá vendo, Fiel? Por isso que você tem, irmão, você tá dormindo no ponto, velho. Por isso que você tem que inscrever no canal do Corintianeiro e deixar seu like. Aqui saiu notícia, nós traz, meu irmão. Não tem conversa. Então se inscreva aí no canal, dá esse voto de confiança pra gente e deixa o seu like, porque vamos falar sobre mercado da bola. Eu trouxe no vídeo de ontem, o primeiro do vídeo ontem, que disse que o Corinthians fechou, lacrou, está fechado com o Mateuzinho, lateral do Flamengo. Se o jogador não vir para São Paulo hoje, no máximo amanhã, o Corinthians vai estar fazendo o anúncio aí do lateral. Muito difícil dar algo errado, fiel, muito difícil. Já está praticamente fechado. O Landim já mandou a documentação para o Augusto Melo assinar. O Augusto Melo revê o contrato, assina e manda de volta para o Landim. Aí o jogador está liberado para vir para São Paulo. O que eu queria trazer sobre o Mateuzinho, porque eu já trouxe sobre isso no vídeo de hoje mais cedo, o que eu queria trazer sobre ele é o seguinte, fiel. O Flamengo colocou uma cláusula no contrato que é uma cláusula praticamente aí anti-calote, para vocês verem o tanto que o Corinthians está queimado no mercado. Que se o Corinthians atrasar por mais de 5 dias as parcelas, que o Corinthians comprou o Mateuzinho parcelado, será incorporado um juros, não sei qual é o valor desses juros, para cada dia de atraso na parcela aí do Mateuzinho, tá? Então o Corinthians vai comprar um Mateuzinho parcelado e não pode atrasar, que senão o juro vai comer. É uma forma aí também do Flamengo se defender, e o Flamengo tá certinho. Você quer a verdade ou a mentira? Não é só porque eu sou corintiano não, mas o Corinthians tá uma bagunça, irmão. Então o Flamengo tem que se proteger sim, e eu acredito que o Flamengo faz certo. Isso obra de Duílio Monteiro Alves, que agora o Augusto Melo tenta aí colocar o Corinthians no mercado de novo, com grande credibilidade, coisa que a gestão passada só prejudicou o Corinthians, mais de 200 milhões em dívidas com empresários, empresários resolveram executar o Corinthians só agora, depois que o Duílio perdeu a eleição, enfim, uma baderna, fiel. Augusto Melo é o menos culpado, errou muito, situação de Veríssimo, Mateuzinho que veio e foi embora aquela vez, contratações que demora, contratação do Corinthians é sempre uma novela, sempre demora vários dias, errou muito. Dispensou alguns jogadores que, na minha opinião, não deveria dispensar, então acumula bastante erro sim, mas é a menos culpada diante de tudo que acontece aí com o Corinthians. Fiel, vamos para a última notícia sobre o mercado da bola, como nem tudo é flores, Rafael Brandini aí, empresário do Igor Coronado, deu entrevista na ESPN e disse que complicou a situação para rescisão de contrato entre Igor Coronado e Al Ittihad. Igor Coronado fez uma proposta para o clube que tem contrato até o meio do ano de 2025. E qual que seria essa proposta? Essa proposta seria que ele abriria mão da maior parte dos seus salários até 2025,
um pouquinho menos da metade aí ele aceitaria receber para ficar livre aí de contrato. O Al-Ittihad disse que aceita a negociação para fazer a rescisão, porém ele sairia de mãos abanando, sem direito a nenhum centavo. Essa é a proposta do Al-Ittihad. Obviamente que Igor Coronato não aceitou ainda, eles estudam a situação, pretende fazer uma nova proposta, segundo o Rafael Brandini, que é empresário do jogador, mas disse que a situação deu uma complicada, disse que o Al-Ittihad está agindo de má fé, porque o jogador sair sem direito a nada é muita sacanagem. Ele ainda abriu mão de vários salários durante esses 2025, não sei por quantos meses ele abriu mão desse salário, que ele ganha lá quase 5 milhões, fiel. Então é muita grana que ele estaria abrindo mão para rescindir o contrato, mas até agora, até o presente momento, faltava poucos detalhes e não houve a negociação para rescisão de contrato. Então Igor Coronato ainda pertence ao Al-Ittihad e ele com vínculo contratual, obviamente que não tem como o Corinthians ir lá e comprar, porque fica muito caro, porque aí você já tem que pagar a multa contratual até a metade do ano de 2025, o Corinthians ainda não tem dinheiro em caixa para isso. Então Igor Coronato aí distanciou um pouquinho aí nas últimas horas com o Corinthians ou com qualquer time brasileiro, tá, fiel? Mas não está descartado por completo. E o empresário Rafael Brandini, o jogador, briga para sua rescisão de contrato e o Al-Ittihad entende que o jogador também não quer ficar mais lá, né? Então pode ser aí que nos próximos dias pode haver uma liberação, um novo acordo, ou até mesmo o Igor Coronato aceitar aí sair sem sequer um centavo no bolso. Eu acho difícil, mas quem sabe. Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Meu muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e vai Corinthians!